desde já você abrir a sua Bíblia, a sua palavra do Senhor, o seu livro de fé e de prática, lá em Provérbios 31. Vai abrindo aí, Provérbios 31, 25. Enquanto você vai abrindo, eu quero familiarizar o meu rosto a vocês. Eu acho que, bom, já estive aqui algumas vezes, mas vocês não são obrigados a se lembrar de mim, mas me chamam Felipe. Os meus amigos costumam chamar de Porco, porque é o meu sobrenome. E hoje nós estamos servindo lá na igreja da Porto. Quem já foi Porto? Amém, gente, vocês são bem-vindos, amém? Vai conhecer um pouco de Poá também. Vamos dar glória a Deus com a gente lá, amém, meus irmãos? É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando o pão da palavra do Senhor, num mês, num tema tão lindo, tão específico e tão caprichado para os nossos corações, amém? Deixa eu ver se você está afim de ouvir a palavra do Senhor, deixa eu ver, está afim? Diga um amém, diga um amém, isso aí. Vamos lá então, apenas o verso 25 de Provérbios 31 que diz assim: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. É por isso que eu digo a você, para você deixar aí o seu livro, o seu smartphone aberto. Daqui a alguns minutos nós voltaremos nesse texto, mas que nesse momento eu gostaria de convidar você a orar comigo, para que o Senhor possa trazer a nós, a mim e a vocês, de forma personalizada, a vontade dele através da sua palavra, amém? Jesus, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por esse tempo de louvor, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, obrigado pelos desafios desse dia, pelo desafio da nossa vida, pelo desafio diário, obrigado também, Senhor, pelo seu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito nesse momento. Nós pedimos para que a sua glória se estabeleça sobre esse lugar um pouco mais. Nós pedimos que pela graça, que é o favor que nós não merecemos, o Senhor venha trazer, Senhor, os seus conselhos a nós, de forma personalizada, individual. Traduza ao meu coração e ao coração dos meus irmãos a sua doce e soberana vontade. Que a tua palavra venha produzir, Senhor, a sua vontade em nós. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus queridos irmãos, então, como eu disse, nós vamos voltar nesse texto em uns minutos, mas é extremamente necessário nós mergulharmos por alguns contextos históricos e fatos, para entendermos de fato o que esse texto tem para agregar à nossa fé. Eu gostaria de lembrar a todos que nós estamos em outubro, e começamos uma série na quinta-feira passada. Quem esteve aqui na quinta-feira passada? Amém. Nós começamos uma série na quinta-feira passada que contempla o mês inteiro de outubro, para comemorar, para desfrutar, para refletir e para aprender um pouco mais sobre a reforma protestante. Fatos históricos que compõem as nossas origens, o nascimento de nossa fé, o porquê nós confessamos a Bíblia acima de opiniões, acima de influenciadores, de políticos, a Bíblia acima de nós mesmos, porque nós usamos ela como livro de fé e de prática acima de todas as coisas. É neste mês, é comemorando este fato da reforma protestante de 1517, que você aprende, que você mergulha, que você desfruta de homens e mulheres, e não são poucos, que lutaram pela verdade. Alguns deles até morreram, para conservar, para preservar as verdades bíblicas, acima das manipulações religiosas da época, acima das manipulações humanas e políticas que existiam para inibir o verdadeiro evangelho do coração dos homens e das mulheres da época. Eu gostaria de lembrar a você e pensar com você sobre um conceito muito prático, que contempla a ideia da reforma. A palavra reforma, ela só é necessário quando nós contemplamos dois conceitos antecessores. O primeiro é que é impossível ter uma reforma se antes não existir uma deforma. E só é possível deformar algo que um dia teve a sua forma original. Quando nós falamos da reforma protestante e aplicamos o conceito da deforma, nós estamos falando que um dia existia um evangelho com conceitos bíblicos enraizados em Cristo, e que foi estabelecido por lei, através das escrituras santas e sagradas, pregadas, escritas pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, pelas cartas de Paulo, as 13 cartas, pelas muitas epístolas que contemplam e doutrinam os nossos credos de fé.
Mas a verdade é que esta imagem original, esse conceito bíblico original, um dia se perdeu. E eu quero contextualizar os irmãos nessa noite, como isso aconteceu para então chegarmos na história biográfica dessa mulher, dessa incrível mulher chamada Catarina von Bora. E não é para vocês ir embora, é realmente o sobrenome dela, amém? Então eu lutei para não fazer essa piada, mas na primeira oportunidade eu já fiz. Mas eu gostaria muito de contextualizar vocês e pedir para que a sua atenção agora não se desprendesse daquilo que Deus tem para você essa noite, amém? Mas eu disse que toda reforma, ela vem posteriormente a uma deforma. E a deforma da igreja evangélica, a deforma dos princípios bíblicos, ela começa a acontecer no século de número 4. Quando o evangelho tinha por natureza a sua luta para sobreviver nos confins e na cidade romana, onde tinha muitos cristãos judeus que se converteram naquele lugar e ali estabeleciam igreja, lutavam para ficar vivos e não negando o seu Cristo, porque de fato até o século 4 a perseguição contra o cristianismo era intensa. Homens e mulheres foram brutalmente assassinados, dentre eles todos os discípulos que morreram por uma forma de mártire. Mas no século 4, o imperador romano assume um novo imperador chamado Constantino. E Constantino, ele traz uma ideia revolucionária no que diz respeito ao cristianismo. Ele agora, ao invés de perseguir aos cristãos, de matar os cristãos, de usar o Coliseu de Roma como instrumento de assassinato ao evangelho, agora ele vai mudar a situação. Ele vai eleger o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E parece que isso é bom, a primeira impressão que passa é que isso é legal, porque agora obviamente nós não teremos mais morte por causa da perseguição, mas de fato isso é o início de um profundo abismo na história do verdadeiro evangelho. Porque a ideia dele oficializar o cristianismo como uma religião oficial do Estado romano, não foi para fazer os cristãos implantarem a sua cultura de fé em Roma, não foi isso. Mas foi pegar da ideia religiosa e das devoções cristãs que tinham para manipular de forma política e cultural e alcançar objetivos pessoais do governo através da religião cristã. A partir do século 4, então, desencadeia até o século 16, quando a reforma vai iniciar, desencadeia uma série de distorções sobre os fatos bíblicos, em busca da manipulação política e religiosa, para desfrutar de benefícios próprios para o governo. E para isso não ficar apenas nas minhas palavras, e obviamente eu não vou passar com uma riqueza de detalhes, porque o tempo é curto, mas eu quero aproveitar nesse momento para instigar você a pesquisar um pouco mais sobre a reforma, se você ainda não se familiariza, para pesquisar como que o evangelho foi afligido, como ele foi deturbado, como ele foi distorcido, como ele foi de fato atacado em seus princípios, e como Roma, naquele momento, a igreja católica romana, usou a Bíblia, o evangelho, para manipular a sociedade em busca de benefício próprio. Mas, apenas para vocês terem uma ideia, o que aconteceu com o nosso evangelho, do século 4 até o século 16, quando chega a reforma. Logo no século 4, foi decretado oração pelos mortos e sinal da cruz, confecção de uso de velas de cera, veneração de anjos e santos e uso de imagens, sacerdote, que é o padre, se vestindo de forma distinta dos leigos, doutrina do purgatório, dizendo que entre céu e inferno a terra tinha influência. A gente pode pensar sobre as orações a Marias, que começou a ganhar força, estabeleceram Maria como uma mediadora dos homens, entre Deus e os homens. Água benta misturada com sal para santificar o local que ela é jogada. A gente pode falar das canonizações dos santos, ou seja, pessoas que faziam algum grande ato social, eram consideradas santas e faziam mediações entre Deus e os homens. O 9, por exemplo, outro exemplo, a Bíblia foi tirada da mão dos homens naturais da sociedade, era lida apenas pelos religiosos e pelos políticos da época, apenas pelos líderes. E o clímax dessa história toda, do grande período herege da igreja, foi estabelecido pelo Papa Leão X. Este homem, ele tem a incumbência, ele tem a coragem de usar de uma forma muito triste o evangelho para alcançar o benefício do governo. De que forma? Ele tinha como objetivo na época construir uma grande basílica, enriquecida de beleza, de detalhes, a maior da história daquele momento. Mas ele sabia que os recursos que ele tinha naquele momento eram insuficientes para chegar nesse objetivo. Ele sabia que o dinheiro que estava sendo gerado através da fé dos homens ainda não era o suficiente. Então, ele inventa
ele tem a excelente ideia de criar as indulgências. O que é a indulgência? Imagina que hoje, você, nessa quinta-feira, dia 9 de outubro, imagina isso, você cometeu um pecado, talvez você sabe na sua consciência, a consciência de Cristo que Deus lhe deu, que talvez você foi mal com alguém, ou você olhou uma coisa que não devia olhar, fez o que não devia fazer, enfim. Imagine aquele pecado que hoje você veio aqui, você já orou antes, mas você também pediu perdão aqui. Naquela época, esse Papa estabeleceu que todo pecado que o homem e a mulher poderia alcançar de Deus, só iria ser alcançado se ele pagasse, se ele comprasse um documento. E esse documento era assinado pelos líderes religiosos, declarando que você tem direito a perdão. Você foi até o clero romano, até o clero dos líderes, e comprou uma indulgência, você comprou o direito de ser perdoado, e eu estou falando de dinheiro físico mesmo. Foi dessa forma que o governo romano, especificamente Leão X, começou a levantar recursos, porque as pessoas não tinham acesso às escrituras, e este homem escolheu jogar debaixo do tapete o sacrifício da cruz. Esse homem escolheu deturbar a história de que os nossos pecados não são comprados, nosso perdão não é comprado pelo dinheiro, mas foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz. Esse homem escolheu ir por esse caminho. Mas se você pensa que parou por aí, eu digo a você que piorou. Porque agora ele não só estabeleceu a ideia de vender perdões, mas ele agora vendeu documentos vitalícios, ou seja, você poderia negociar, você poderia comprar perdões pelos pecados que você ainda não tinha cometido. Existiam documentos vitalícios para garantir perdão até o resto da sua vida. Então se você tivesse a condição, você comprava o documento e fazia o que bem entender e quiser, porque você tinha um documento de fé que atestava que você estava perdoado de forma vitalícia. E eu não estou exagerando, acrescentando e nem tirando nada. Hoje em dia, na nossa cultura, nós vemos com muita clareza quando as pessoas que vendem imóveis, os corretores, né? Hoje em dia existe a cultura de vender imóvel na planta, sim ou não? Mas não foi uma ideia inventada pelos séculos recentes. Naquela época, Leão X teve a genial ideia, herege ideia, de vender terrenos no céu aos fiéis. As pessoas pagavam dinheiro sobre a ideia maligna de terrenos que estavam sendo vendidos no céu para elas quando elas morreram. É isso que a falta da leitura bíblica, é isso que a falta dos princípios bíblicos fazem com o homem. E nós estamos falando aqui do clímax da deforma. A deforma que se inicia no século IV, que começa a incorporar e ganhar ainda mais capítulos de tristes de distorção bíblica. Nós estamos falando do auge. Mas é nesse momento que a história começa a mudar, porque neste século XVI, na Alemanha, um monge estudioso, dedicado às escrituras, estava examinando a Bíblia, e já começava a se questionar sobre várias culturas religiosas impostas, que usavam de manipulação para alcançar os seus objetivos. Ele já se questionava, mas a história diz que um dia, ele leu Romanos capítulo 1, versículo 14, que diz que o justo viveria pela fé. E diz a história que aquele texto aqueceu o seu coração com uma chama que nunca mais se apagou até o fim de sua vida. E inspirado por aquele texto, ele dá vida a todas as suas indagações. E agora ele estudou com mais intencionalidade para refutar todas as manipulações do governo que foram nascidas das distorções bíblicas para controlar a sociedade. E então, especificamente no dia 31 de outubro de 1517, este homem cria 95 teses e prega na catedral da Igreja Basílica de Wittenberg. Intencionalmente era um domingo onde as pessoas iriam em cheio naquele dia. Vários estudiosos, vários meninos estariam naquele lugar. Ele acorda cedo, constrói 95 teses para refutar as mentiras que o governo estava usando para manipular a sociedade. E ali naquele dia começa a mudança da história. Ali tem o marco zero da grande reforma protestante. Naquele momento iniciou-se uma grande guerra das verdades contra mentiras, de homens e mulheres degladiando de forma teológica para fazer com que a Bíblia saísse viva diante da manipulação dos homens. E neste tempo, e aqui nós começamos com o nosso personagem de hoje, mas neste contexto, nesse background, nós vemos uma mulher
que longe dos púlpitos e dos debates teológicos, sustentava silenciosamente o peso da reforma dentro de sua casa. Conhecida como a primeira dama da reforma protestante, falamos de Catarina van Bora, ex-freira que se tornaria mãe e parceira do maior reformador da história, Martim Lutero. Catarina, esta mulher aqui que está ilustrada atrás de mim, foi esposa de Martim Lutero. E nós vamos desfrutar das suas guerras, das suas lutas, das suas vitórias e do exemplo maravilhoso para as mulheres e para os homens que ela deixou. Quem está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Na Alemanha, a Alemanha não era marcada naquele momento onde ela nasceu, cresceu e viveu. A Alemanha não era marcada por uma questão social como a nossa de hoje. Naquela época, e acredito que hoje as mulheres têm dificuldades de voz, de conquista, de espaço, mas naquela época não era apenas marcada por uma corrupção espiritual e religiosa, mas também por uma cultura que restringia o papel da mulher ao silêncio e à submissão sem voz. Catarina, porém, lutou contra a tradição e a cultura maligna da época e fugiu do convento. O seu destino era ser freira, mas apaixonada pelo Evangelho. Diz a história que ela caminhou com Cristo e encontrou no seu lar o seu campo de missão. Ela decidiu fugir, abandonar o seu destino natural para amar o Evangelho acima de todas as coisas. E isso resultou numa grande fuga. E diz a história biográfica dela que ela tinha tanto amor pelo lar, que ela fazia do seu lar o seu campo missionário. Catarina van Bora não foi apenas uma mulher coadjuvante na história, não foi apenas a esposa de Martim Lutero, mas uma mulher que, por conta dos seus feitos, das suas guerras, da sua disciplina e da sua força, ela se tornou um símbolo de uma grande reformadora. E ela ficou conhecida dessa forma. E eu quero pensar com você sobre o porquê. Por que ela ficou conhecida dessa forma? O que fez de Catarina van Bora se tornar um símbolo da reforma protestante para nós hoje? Um segundo. Se eu não beber água, daqui a pouco vocês não estão me escutando. Mas eu gostaria de refletir do porquê que ela se tornou esse símbolo da reforma. E nesta reflexão, nós vamos extrair várias lições atuais para nós usarmos na nossa prática de fé. Amém? Eu gostaria de começar a pensar com você sobre um princípio básico. O inimigo de nossa alma, aquele que trabalha nas regiões celestiais, manipulando as comunicações de massa, operando pelos meios comunicativos para fazer com que as suas heresias, as suas inverdades, continue lutando e batalhando contra os princípios bíblicos da igreja. Ele nunca, escute isso, ele nunca terá o objetivo de tirar você deste ambiente. Sim, a igreja. Parece estranho, mas eu afirmo com muita tranquilidade que Satanás não precisa fazer com que você ande longe deste local para estar longe do Cristo. Porque é muito possível você estar num ambiente como esse, mas longe do Cristo que está aqui, sim ou não? É muito natural pessoas se sentarem à mesa com Ele, mas não conhecê-lo. Isso é um efeito natural de pessoas que estão atrás dele pelo interesse. Mas o fato é que, para Satanás conseguir atingir o seu objetivo, o inimigo de nossa alma conseguir nos corromper, ele não necessariamente precisa nos tirar de um ambiente como esse. Porque a sua ferramenta, o seu instrumento de luta contra a igreja, sempre foi as heresias. E a heresia, num conceito muito simples para nós entendermos aqui, ela não necessariamente é uma mentira. Heresia não é uma mentira, ela é a distorção da verdade. E existe uma clara diferença aqui. Existem mulheres e homens espalhados por aí que acreditam em verdades que ele estabeleceu no seu coração, mas que, segundo o conselho bíblico real do Evangelho, não são verdades. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, e você muito bem lembra dessa história, ele não veio contar mentiras a Jesus, ele veio distorcer as verdades que Jesus conhecia, sim ou não? Entendemos? A verdade é que a mesma luta, guardada as suas devidas proporções culturais, históricas, sociais, as mesmas lutas que Catarina van Bora lutou para sobreviver e se tornar a mulher que foi, guardadas as suas devidas proporções, nós enfrentamos hoje, 2025, no nosso século atual. E eu gostaria de usar os próximos 5, 6, 7 minutos para diagnosticar junto com vocês aqui, para nós entrarmos na mesma página, sobre alguns fatos de que hoje, ainda neste século, existem lutas semelhantes à que Catarina enfrentou. Então, eu gostaria de convidar você a pensar sobre esses fatos. O primeiro deles, falta de liderança nos bastidores do lar. Essa é uma luta do nosso século, isso aqui é um diagnóstico.
A cultura da performance, meu irmão, a cultura da performance tem empurrado muitos líderes, pais, donos de casa, para uma vida de ativismo profundo sem raiz espiritual. Homens e mulheres no dia de hoje assumem múltiplas responsabilidades. Existem as responsabilidades naturais, mas existem as responsabilidades que passam de um ponto natural e saudável para suas casas. Hoje nós vemos o entretenimento, hoje nós vemos as redes sociais cada vez mais ganhando espaço em nossos lares. A verdade é que homens e mulheres têm sido atacados no espaço mais estratégico de uma família, que é o lar. Os nossos lares têm sido atacados, e quando estou falando de ataque, eu não estou falando de ataques explícitos. Satanás é estratégico, inteligente e astucioso. Então ele cria meios, ele cria maneiras e ferramentas para distrair a real saúde de sua casa e do seu convívio como família. E eu quero pensar com você sobre esse diagnóstico. Nós podemos pensar, e é uma pergunta retórica para nós pensarmos aqui essa noite, mas como tem sido o nosso tempo de qualidade com, por exemplo, os nossos filhos? Qual foi a última vez que nós estivemos à mesa com os nossos pais, com os nossos maridos, com nossas esposas? Qual foi a última vez que nós, de forma intencional, nos dedicamos uns aos outros dentro de nossas casas? Qual foi a última vez que você viu nós trocarmos o tempo do Instagram, do feed, do scroll infinito, para estar à mesa com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, se deleitando um ao outro, curtindo um ao outro, tendo o tempo de qualidade como família que nós devemos ter, que é um critério fundamental para preservar a saúde de uma casa? A verdade, eu não sei se você discorda disso, mas pense comigo. A verdade é que hoje existem muitos mecanismos práticos, e por isso eu atribuo as regiões celestiais que operam acima de nós, que têm usado de estratégias e tentado implantar em nossas casas meios, ferramentas, coisas para nos distrair do que realmente importa. Desde quando redes sociais, entretenimento, seja ele qual for, se tornou mais importante e mais prazeroso do que estar à mesa com os nossos? Qual foi a última vez que nós nos assentamos para cuidar uns dos outros, sem interesse de pedir, sem interesse de negociar, mas simplesmente de desfrutar da realidade da presença da nossa casa e da nossa família? Seja em qual posição que você está, amém? Seja você como jovem, como mais velho, como líder da tua casa, ou como aquele que participa. A verdade é que hoje, cada vez mais, nós vemos ataques sobrenaturais sobre o tempo de qualidade das nossas casas. E isso tem produzido em cristãos, agora eu estou trazendo para nós, isso tem produzido em cristãos uma geração que cresce sem exemplos práticos da fé dentro de casa. Porque isso é um exemplo prático de fé. É espiritual demais você sentar com a sua família, ter um tempo de qualidade. É santo, é poderoso. Você enraiza, você traz nutrição à sua família quando você conserva tempo de qualidade com eles. Você já ouviu algum caso de uma família que se dedicou à igreja por anos e anos e anos, mas quando a igreja saiu da vida deles, o que sobrou? Todo mundo já ouviu essa história em algum lugar, amém? Ou algo parecido com isso. Porque não é mais santo, e eu estou afirmando isso com muita tranquilidade no coração a você, não é mais santo você estar aqui do que você estar com a sua família na tua casa. Não compare as coisas. Não ache que ao vir aqui e não ter tempo com a sua família, você está fazendo escolhas santas que Deus se agrada. Vamos lá, pense comigo com muita maturidade. Eu não estou dizendo que você tem que trocar os dias de culto que nós temos aqui para adorar o Senhor junto. Não é isso. Mas nós não podemos trocar durante a nossa vida momentos como esse pelos momentos da nossa família com os nossos. Porque é tão ou mais santo estar com eles do que estar aqui também. É tão bom e tão espiritual cantar louvores e ouvir da palavra na sua casa com os seus, quanto é aqui também. Muito bom ouvir o Renan cantar, mas é melhor ainda você fazer o teu filho cantar na tua mesa de café da manhã. Entende isso? É assim que se conserva uma família saudável aos princípios bíblicos da fé. É quando você conserva a cultura que você aprende aqui, estendendo ela para dentro do seu lar. E os bastidores da família cristã têm sido cada vez mais atacados. Como? Colocando espaços em coisas que não devem ser colocadas, fazendo trocas de tempos de qualidade por entretenimento, por distrações que não nos levarão a lugar algum. Nada pode substituir você como líder da sua casa, nada pode substituir o tempo que você tem que ter com a sua família para produzir resultados saudáveis dentro dela. Amém? Mas eu gostaria de pensar com você sobre um outro diagnóstico atual e contemporâneo que Catarina Van Boren enfrentou, e já nós vamos falar como ela venceu todas essas coisas. Mas
O segundo ponto que eu queria trazer agora um pouco mais específico às mulheres é mulheres apáticas e sem visão espiritual. A modernidade trouxe liberdade e voz às mulheres, sim ou não? Mas também gerou um novo tipo de cativeiro, o da comparação. O excesso de conteúdo superficial nas redes sociais tem moldado identidades frágeis e insatisfeitas, infelizes consigo mesmas por causa de fatores externos. Meus queridos irmãos, eu vou falar com dados aqui, mas uma pesquisa recente revelou que o brasileiro, não o mundo, mas o brasileiro consome redes sociais em média 4 horas por dia. E eu tenho certeza que os brasileiros não estão vendo 4 horas de corte de ministração. Estão consumindo conteúdos, desculpe, mas vamos ser sinceros, inúteis. E falando especificamente das mulheres, o que mais impera hoje nas redes sociais são mulheres exibindo seus corpos, dizendo que aquilo é o novo padrão de beleza, dizendo que aquilo é o novo padrão de autoestima, que quem não tem um corpo como aquele daquela influenciadora, não é uma mulher realizada ou satisfeita com aquilo que Deus lhe deu. A verdade é que o mundo de forma geral, as mulheres de forma geral têm comparado a sua autoestima ao que as influenciadoras têm implantado por aí. O que elas dizem viram tendência, o que elas fazem viram moda. Se eu não for como ela, então eu não sou bonita, então eu não encontro beleza em mim. E de repente você está vivendo um fator comparativo, usando um indicador externo para decretar aquilo que Deus fez em você, se é bom ou não. Quando na verdade você deveria olhar para dentro e não para fora, porque dentro está o Cristo que mora em você. E falar que o que Ele fez, se comparado aos outros, é feio, você está dizendo que o que Deus fez é errado. Quando na verdade você precisa encontrar a beleza de Cristo em você, que é muito além daquilo que o teu espelho reflete, mas aquilo que o teu coração revela. Mulher com autoestima não é aquela que se compara às outras e encontra beleza em si mesma, é aquela que olha para o espelho e através do espelho encontra Cristo, encontra princípios, revela caráter e postura, mas ainda estamos nos diagnósticos. Pense comigo, o resultado disso, muitas mulheres cristãs, carregadas de comparações externas, perdem o senso de propósito. A mulher virtuosa de Provérbios 31 que nós lemos, que já já nós vamos voltar lá, forte, sábia, ativa, é substituída por uma mulher cansada, insegura e sem visão de eternidade. Porque quando você abaixa a tua autoestima por se comparar aos outros, você não está desfrutando daquilo que é eterno. Mas eu quero falar sobre o terceiro, para nós ganharmos tempo aqui, que eu só tenho alguns minutos. Mulheres fracas geram famílias fracas. A consequência direta da ausência da liderança no lar e da visão bíblica distorcida é um discipulado familiar cada vez mais raso. Pesquisas em contextos cristãos, e aqui eu não vou falar das fontes, mas se você quiser me procure, apontam que menos de 20% das mulheres leem a Bíblia ou oram juntas regularmente. Seus filhos crescem conhecendo a teologia na igreja, mas sem experimentar o evangelho dentro de casa. Sabe qual é o resultado prático que esse diagnóstico entrega? O fato é que um lar que deixou de ser discipulado, um lar de discipulado, quando se quebra, quando o discipulado doméstico se quebra, as gerações seguintes herdam uma espiritualidade emocionalmente instável, dependente de eventos e não de convicção de fé. A verdade é que isso é só um exemplo para nós ganharmos tempos, mas nós poderíamos, numa boa conversa saudável, refletir sobre como Satanás opera para distorcer os princípios bíblicos no nosso tempo. Mas eu acredito que com esses alguns aqui, nós podemos entender muito bem e de forma personalizada, vivendo a sua realidade dentro do seu contexto, você adapta isso para o que você tem vivido. E você vai entender como você tem sido atacado. E você vai entender como o tempo todo estão dizendo a você o que você tem que ser, fazer, agir, e estão querendo entregar na sua mão o tempo todo o que é sucesso e o que não é. Quando na verdade nós já temos essa resposta nas Escrituras. E eu gostaria de pensar com você como Catarina venceu coisas semelhantes, lembrando, se adaptando à sua cultura, adaptando ao seu contexto histórico, mas como Catarina venceu essas coisas. Sabe como ela venceu o primeiro ponto, que foi a falta da liderança nos bastidores? Ela transformou o antigo mosteiro em Wittenberg em um lar funcional e acolhedor, onde hospedava estudantes, pregadores e necessitados.
Ela administrava finanças, cuidava da produção agrícola, dos animais e da despesa, garantindo que Lutero pudesse se dedicar à escrita da pregação. Era uma voz de equilíbrio nas crises de Lutero, encorajando-o em tempos de depressão e dúvida, lembrando-o da fidelidade de Deus. Ela foi contra a cultura que dizia que ela não tinha capacidade de fazer nada para levantar uma voz de Deus para aquela geração, estabelecendo uma casa segura para pregadores e necessitados, cuidando e administrando enquanto seu marido ia degladiar teologia para fazer a Bíblia vencer sobre os opressores. Ela permaneceu fiel, até mesmo quando encontrou o seu marido, o grande teólogo Martinho Lutero, em crises de fé, lembrando ele que Deus não deixou de ser Deus, que Deus não deixou de fazer. A sua preocupação não estava se ela seria aceita pela sociedade por aquilo que ela fazia e pelas lutas que ela lutava, mas ela estava preocupada em cumprir o seu papel e o propósito que Deus lhe tinha lhe dado. Deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo tenta de todo jeito parar as Catarinas deste século, mas a Bíblia está aqui para acender a chama que está em você e lembrar de você qual é o teu propósito, qual é a tua função, qual é a tua visão, qual deve ter o seu caráter, qual deve ser a sua postura. E você é uma mulher separada por Deus, que não depende de fatores externos para fazer o que Ele tem para você. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito, então avance dos princípios que Deus tem derramado no seu coração. Não é a sociedade que diz o que você tem que fazer, e muito menos ela que qualifica o que é sucesso na sua vida. É a sua fé, é o Cristo que você adora. Sabe como ela venceu a falta de visão, a apatia das mulheres da época? Catarina rompeu com um modelo de mulher passiva, fugindo do convento, movida pela convicção de que Cristo a chamava para uma vida frutífera. Como? Recusou aceitar um destino imposto pela cultura, escolhendo andar pela fé e não pelo medo. Enxergou no casamento e na maternidade um ministério e não uma limitação. Ela fazia os cuidados de seu lar com prazer em Cristo. Ela encontrava Cristo na beleza do cuidado do seu lar. Ela encontrava o Espírito fazendo as coisas naturais do seu dia a dia, desfrutando da beleza natural da sua missão diária, que era cuidar. Deixa eu dizer uma coisa a você, minha querida irmã, e irmão, por favor, também pegue isso. Esse mundo tenta deformar a nossa fé original, porque nós estamos no mês de reforma para se reformar, amém? Mas esse mundo tenta deformar a forma original que Cristo quer nos dar, sabe como? Dizendo que nós nascemos nesse mundo para conquistar, dizendo que sucesso se mede pelo nível e quantidade de conquistas que você tem. Mas sabe o que o Evangelho diz a você? Que você não nasceu para conquistar, mas que você nasceu para desfrutar daquilo que foi conquistado na cruz por Cristo Jesus. Isso não é frase de efeito. O que eu estou querendo dizer aqui a você é que quando você sabe que você tem uma morada eterna, é que quando você sabe que você tem um Deus que te aprova, não pela tua beleza ou pelo que você tem, mas por quem você é que quando você sabe que a sua missão não é sobre o quanto os outros reconhecem, mas quanto Cristo reconhece em você, você sabe que você já venceu e você não precisa conquistar. E os desafios naturais, seja eles nos aspectos profissionais, sociais, de família, eles vão ser naturalmente vencidos. Por quê? Porque mora em você aquele que venceu todas as coisas, e que aconselhou os seus filhos no Sermão do Monte, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. O convite do Senhor para você, Catarina van Bora dessa geração, é que você ande em um novo nível de maturidade, sabendo qual é a tua posição nessa terra, sabendo qual é a tua missão no seu lar, sabendo o que você tem que fazer dentro da sua família, dentro do seu trabalho. E por favor, deixa eu ser muito claro aqui, eu não estou ignorando o fato que hoje eu tenho uma esposa maravilhosa em casa que luta contra as opressões desnecessárias, exageradas que o machismo tem sobre as mulheres. Não estou isentando isso, porque eu tenho convicção que isso existe. Mas o que tenho dito a ela, eu vou dizer a vocês também: continue fazendo o teu, continue fazendo a boa vontade do Senhor, porque quem te honra no meio desses marmanjos que não reconhecem a glória de Deus em você, é o Espírito que está em você. E que muito melhor que você humilhá-los, é Deus te levantar com graça e misericórdia no meio dessa sociedade.
Porque Deus levanta mulheres fortes, não para permanecer caladas, mas para revelar a glória de Deus. E você não revela a glória de Deus debatendo, discutindo, ou sendo uma ativista. Você revela a glória de Deus com amor, pegando os machistas, os exagerados e os desrespeitosos e revelando Cristo a eles. Porque você não precisa se humilhar a eles para receber algum tipo de porta ou benefício, porque aquele que abre as portas já está em você, já está prontinho para te fazer vencer, já está prontinho para te fazer triunfar. Amém? Eu gostaria de pensar como ela venceu mais coisas, porque ela venceu mais coisas. Catarina venceu a negligência com o discipulado, em relação ao discipulado doméstico. Naquela época as mulheres não tinham, muito menos coragem, propósito e muito menos vontade de trazer o evangelho para dentro dos seus lares, de ser, no bom sentido da palavra, uma protagonista da revelação de Deus sobre o seu lar. Mas Catarina fez diferente. No lar dos Luteros, onde ela era casada, o discipulado não era um evento, era um estilo de vida. Catarina participava das conversas teológicas à mesa com os homens, onde Lutero e seus alunos discutiam as escrituras. Suas opiniões eram respeitadas e ouvidas. Ela só pôde se sentar a essa mesa porque ela entendeu que a mesma revelação que Deus deu a um homem, ela deu a ela também. Criava seus filhos no temor do Senhor, ensinando-os pela prática, pela oração e pelo exemplo do trabalho diligente. O ambiente familiar era um espaço de fé viva, onde se riam, cantavam hinos e oravam e partilhavam da palavra. E Catarina venceu assim, com posicionamento e honra ao seu campo missionário. Qual era o campo missionário de Catarina? O seu lar. E por favor, entenda com muita maturidade, eu não estou dizendo aqui que o seu campo missionário é necessariamente o seu lar, mas que assim como um homem, é parte sua também fazer do seu lar o reino de Deus. Assim como o homem da sua casa, também você tem que partilhar com ele a missão de estabelecer cultura do céu dentro do seu lar e para os seus filhos. Amém? Uma frase marcou a vida de Catarina, e o louvor pode subir aqui, por gentileza. Uma frase é claro, né? Depois que ela morre, muitas histórias biográficas se constroem para narrar, para trazer as narrativas da vida de Catarina, mas a frase que marcou a sua vida foi: fui feita para servir ao Senhor e à minha família. Às vezes a gente espera uma frase de efeito, mas qual é o efeito mais prático do que esse fato? Fui feita para servir ao Senhor e à minha família. A gente não precisa de fama, meus irmãos. Nós não precisamos de dinheiro. Nós não precisamos usurpar algum tipo de riqueza. E por favor, entenda, continue trabalhando, tendo ambição para conquistar, não tem problema nenhum com isso, amém? Mas que isso não seja um indicador de sucesso da sua vida. Mas que a sua alegria como uma mulher realizada e como um homem, não seja aquilo que você tem. Seja a fidelidade ao Senhor. Para começar a encerrar então, nós lembramos o texto base dessa noite, que é Provérbios, um poema maravilhoso, o último poema de Provérbios 31, especificamente no verso 25, diz então, nós lemos lá no começo: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do seu futuro. Deixa eu contextualizar vocês, porque que esse texto é um texto de memória a Catarina Van Bora. Primeiro ponto, o capítulo, que não é bem um capítulo, mas o grande poema de Provérbios 31, é escrito por nada mais, ninguém menos do que o rei Davi. E o capítulo inteiro, eu vou dizer capítulo para a gente se familiarizar, mas Provérbios não é necessariamente um capítulo, amém, irmão? São histórias, são poemas. Mas neste contexto, Davi tem como ambição escrever Provérbios 31 para revelar características factuais da mulher virtuosa. Então quando você chegar em casa hoje, você vai ler Provérbios 31 e você vai lá descrever e analisar as características de como é definida a mulher virtuosa. E o verso 25, ele define muito bem quem foi Catarina Van Bora e quem você pode ser hoje. Ele diz assim, o primeiro trecho: reveste-se. E antes de falar do que, é importante nós entendermos que isso aqui é uma metáfora para algo que cobre por completo, porque é diferente das nossas roupas que nós dividimos em 3, 4 partes. Naquela época o revestimento era por completo.
Então, quando falava-se que uma mulher estava colocando uma roupa, ela estava colocando uma roupa que se revestia em seu corpo inteiro. Dito isso, qual é o conselho do salmista através dessa poesia? Qual é o conselho de Davi? Reveste-se de força e dignidade. Ele está dizendo para a mulher revelar através das suas vestes força e dignidade. Quando ele fala de força aqui, ele não está falando de um vigor físico, não é o quanto de peso você levanta numa academia, mas é a firmeza interior, é a força que Deus lhe deu para vencer os desafios que você tem que vencer, é a força para ser uma mulher reformadora neste século, e revelar as características de Cristo através da tua postura, conduta, caráter e tomada de decisão. Mas ele também fala para ela se revestir de força e de dignidade, honra, integridade, uma postura que inspira respeito. Sabe o que Deus quer encontrar em você? Uma filha que revela o respeito de Cristo para essa sociedade, que tem posição, que não precisa ser bajulada e muito menos trabalhar algum tipo de autoestima pelos elogios externos, porque nela mesma ela tem autossatisfação, através do Cristo que vive nela. E no final ele diz, reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Ele não estava dizendo que ela tinha controle sobre o futuro, ele não estava dizendo que ela sabia o que viria, então por isso ela sorria diante dos seus desafios. Quando ele diz que por ser revestida de força e dignidade, ela sorria para o futuro, é porque a força e dignidade que Cristo estava dando a nós nessa noite, é que pela força que Cristo revela a nós, as mulheres deste século, fazem elas confiarem no futuro, e por isso, elas podem sorrir agora, elas podem se alegrar agora, não precisando necessariamente que a estratégia seja revelada, que a revelação venha aos meus pés, que a certeza por um homem venha para trazer algum tipo de paz sobre mim. Não, mulheres virtuosas, que são como Catarina Van Bora, que revelam Cristo para essa sociedade por causa de uma vida de fé, pautada em princípios e fidelidade ao Evangelho. Elas sorriem para o futuro, porque confiam no Senhor, que carregam e que revelam, que carregam e que revelam. E na Burn Mogi, as Catarinas Van Boren precisam se levantar, porque o Senhor está dizendo a você: sorria para o futuro, porque quem cuida do teu futuro já está com você. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa ser aprovada por ninguém, porque o Cristo que morreu na cruz do Calvário, desceu e hoje habita entre nós através do seu Espírito, e é Ele que te capacita, é Ele que te aprova, é Ele que é Ele que faz você vencer os seus desafios. E para encerrar, a cultura atual do feminismo, que tem como base o conceito político de hoje. Acabou? Foi. O conceito feminista que tem como base te colocar em algum lugar de aceitação, defendendo a ideia que você precisa ser igual aos homens, que os seus direitos precisam ser igual aos homens, não é o conceito que a Bíblia carrega, porque a Bíblia nunca quis colocar uma mulher num pé de igualdade com o homem, porque não precisa. Porque quando Deus deu características de homens e de mulheres, eles não estavam comparando um ao outro. Isso é distorção, heresia maligna. A Bíblia não é ultrapassada, porque ela nunca defendeu a ideia de um homem ser maior que uma mulher. Quando ele cita que ela é uma auxiliadora, ele não está dizendo que ela é uma ajudante, ele está dizendo que ela tem funções e propósitos diferentes. Você não precisa se libertar do controle do homem, porque você precisa se libertar do pecado. Porque você, segundo a ótica de Cristo, você nunca esteve preso ao controle do homem. Você tem funções diferentes, você tem missões diferentes, e elas não são menos importantes. O Senhor é glorificado do mesmo jeito, você consegue encontrar satisfação em Cristo do mesmo jeito. Então quando o mundo quer te colocar num pé de igualdade, o Senhor está te colocando num pé acima, para fazer só o que você sabe. Mulheres fazem o que homens não sabem, têm habilidades e características que homem não tem, e o inverso também é verdadeiro, e está tudo bem, porque isso não diz respeito a uma classificação diante de Deus, isso diz respeito a homens e mulheres cumprindo a função e o propósito pelo qual foi criada. E você não precisa que um conceito te diga isso, você precisa que a sua fé seja pautada na Bíblia, nas Escrituras. Reforme os seus conceitos,
e usufrua daquilo que Deus tem para você. Você não precisa conquistar espaço de pé de igualdade. Você já tem espaço específico e personalizado em Cristo. Amém? Eu gostaria então que você ficasse de pé, por gentileza. Martinho Lutero, 10 segundos, amigo. Martinho Lutero escreveu um poema, Renan. E ele fez uma homenagem à sua esposa, Catarina van Bora. E obviamente inspirado pela palavra, ele faz uma homenagem chamando Catarina van Bora de a estrela da manhã de Wittenberg. Porque ele encontrou nela um reconhecimento ao seu papel de sustento, luz e constância dentro do lar e da reforma. O Senhor tem poemas para cantar a você, meus queridos irmãos. O Senhor é adorado através da sua postura e do seu caráter para essa geração. Porque nesse momento eu gostaria que você orasse e que você acionasse, que você acessasse de forma individual uma convicção que Cristo tem para você, de que você não precisa se provar, de que você não é inferior a ninguém, de que não tem lugar nenhum que você não possa chegar porque você é mulher, porque tem lugares específicos e muito melhores do que aquilo que você imaginou que Deus reservou para você. E que você acessasse a autoridade bíblica no teu coração, sendo uma mulher do lar que revela Cristo aos seus filhos, revela Cristo aos seus pais, sendo alguém que se posiciona para essa geração, que não tem as suas convicções pautadas em ideologias sociais, mas na palavra do Senhor, que é o nosso livro de fé e de prática. Para finalizar, eu lembro o versículo que nós lemos essa noite: revista-se de força, de dignidade, sorria para o futuro, amém? Já que você pode orar comigo de forma intencional aqui. Jesus, eu quero agradecer pelos meus irmãos nessa noite. Senhor, eu quero agradecer porque nós confiamos na sua palavra e nós sabemos que ela é soberana sobre tudo e sobre todos. E Jesus, eu quero fazer a tua igreja desfrutar da sua realidade nessa noite. Nós queremos fazer com que a tua verdade, Senhor, ela venha se estabelecer sobre esse lugar. Nós queremos fazer com que a tua palavra, Senhor, ela venha cumprir o resultado pelo qual o Senhor tem para nós essa noite. Que mulheres sejam levantadas aqui nessa noite, Senhor, que a autoestima que talvez mulheres estavam tentando encontrar em homens e em fatores externos, que o teu Espírito reafirme no coração delas que elas são lindas, que são perfeitas, que são qualificadas, que não precisam ser aprovadas. Jesus, eu oro para que os homens que estão aqui reconheçam nas suas esposas e nas suas parceiras a graça do Senhor, que o teu evangelho, Senhor, que a tua palavra, Senhor, reine sobre o domínio dessas mulheres e que elas revelem através da fidelidade às Escrituras. Reforma para essa geração, reforma para esse tempo, Senhor. Assim nós queremos te adorar e te louvar em nome de Jesus. Amém.